Vamos lá? Estamos aqui novamente agora com aula de geografia. Na aula anterior, nós tratamos sobre a globalização, né? O comércio globalizado, esse encurtamento de distância, essa facilitação que a gente tem de se comunicar, de comercializar produtos com o mundo inteiro, né? E dentro dessa globalização, existem alguns tópicos que hoje nós vamos estudar, que os blocos econômicos. O que são os blocos econômicos? Os blocos econômicos, eles são um agrupamento, um conjunto de países de uma determinada região que tem os mesmos interesses comuns, interesses comerciais, interesses sociais, que fazem com que eles se fortaleçam, que eles tenham uma forma mais fácil de se comercializarem entre si, de valorizar a sua mercadoria, a sua mão de obra, a sua condição de produção. E quando que surgiu essa formação desses blocos econômicos? Surgiu lá atrás, na década de 1940, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, quando os países da Europa estavam assim todos devastados, tanto economicamente como fisicamente, por causa da grande destruição que foi a guerra, né? Várias cidades destruídas, a zona rural com perdas muito grandes de mão de obra, de lavouras também. O poder econômico dos países europeus estava assim, muito fraco e havia uma grande ameaça dos Estados Unidos introduzir a sua forma de capitalismo na Europa. Então, alguns países se uniram para se fortalecerem, se protegerem da invasão econômica dos Estados Unidos e assim valorizarem e facilitar mais a comercialização entre si, né? Mesmo porque depois também veio a Guerra Fria, a bipolarização entre os Estados Unidos e a União Soviética, que continuou desvalorizando esse comércio europeu, né? Então, esse surgimento desses blocos econômicos ajudariam a garantir uma melhor vantagem econômica para esses países europeus. E dentro desses blocos econômicos existem algumas fases, que é a fase de livre transição, o comércio aduaneiro, né? E o que seria isso? São combinações, são ajustes que são feitos no decorrer da formação desses blocos econômicos até eles atingirem o patamar maior, que é uma união, que eles conseguem ter um livre comércio, uma formação aduaneira, uma livre transição de pessoas, de indivíduos entre um país e outro, que é o caso do comércio da União Europeia. E são assim alguns blocos econômicos mais importantes, que é a União Europeia, que envolve alguns países da Europa, o Mercosul, que envolve o Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, que são aqui da América Latina, o NAFTA, que envolve os Estados Unidos, o México e o Canadá. Então, esses são os principais blocos econômicos mundiais. E qual que é a finalidade desses blocos? Justamente o que eu falei, manter uma organização e uma valorização do seu comércio, da sua mercadoria, facilitando a comercialização entre eles e também as passagens, as comunicações internas entre si, a desburocratização de uma comercialização para poder valorizar mais a sua mercadoria, o seu comércio. Muito bem, eu deixei aí com vocês um pequeno resumo sobre o que é esse Mercosul, o que é o NAFTA, o que é a União Europeia, o surgimento dos blocos econômicos e algumas atividades. Você faz e numa outra aula a gente corrige essas atividades e dá sequência nessa matéria, ok? Tchau, tchau, bom final de semana e até breve, se Deus quiser, nós estaremos em sala de aula.